Você já teve tudo? Uma vida plena, abençoada, onde cada área parecia prosperar? Aquele sentimento de segurança, de que nada pode te abalar? Assim era Jó, um homem íntegro, justo e temente a Deus, o mais rico e respeitado do Oriente. Sua família, sua saúde, seus bens, tudo era abundante, um verdadeiro retrato da bênção divina. Mas então, em um piscar de olhos, o impensável aconteceu. Notícias devastadoras chegaram em cascata. Perda total de seus bens, a morte de seus servos e, em um golpe final que dilacera a alma de qualquer pai, a perda trágica de todos os seus filhos. Em questão de horas, Jó viu sua vida desmoronar. De repente, a prosperidade deu lugar ao luto mais profundo, a segurança, a desolação. Aquela certeza de nada pode me abalar foi despedaçada. Você consegue imaginar a dor, o choque, a perplexidade? Jó estava no pó, coberto de cinzas, a ferida da perda sangrando em sua alma. Seus amigos antes próximos agora o olhavam com suspeita, sugerindo que seu sofrimento era punição por algum pecado oculto. Sua própria esposa o incitou. Amaldiçoa a Deus e morre. Ele estava sentado sobre as cinzas, o símbolo máximo do luto, da dor e do quebrantamento. E para piorar, em meio a essa angústia indescritível, o silêncio de Deus pairava no ar. Não havia resposta, nenhuma explicação, apenas um vazio ensurdecedor. Você já se sentiu assim? No meio da sua pior crise, clamando a Deus, e a única coisa que você ouve é o silêncio? Será que sua fé resistiria ao silêncio? Você ainda confiaria em Deus, mesmo sem respostas? É nesse vale que a tentação da amargura, da dúvida e da revolta se tornam mais fortes. Mas Jó, em sua dor incompreensível, fez algo extraordinário. Ele rasgou suas vestes, rapou a cabeça e prostrou-se em terra. E sua resposta foi: Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:21. Essa frase de Jó significa que ele reconheceu a soberania absoluta de Deus sobre todas as coisas, tanto nas bênçãos quanto nas perdas. Ele não se apegou aos bens ou à família mais do que a Deus, entendendo que tudo vem do Senhor e a Ele pertence. Essa foi uma demonstração de fé e submissão incondicional. Mesmo sem entender, mesmo sentindo a dor mais profunda, Jó se recusou a blasfemar contra Deus. Sua fé não dependia das circunstâncias, mas da pessoa de Deus. Ele nos ensina que a verdadeira fé não é a ausência de dúvidas ou de dor, mas a decisão de confiar em Deus mesmo, quando tudo o que você vê é o oposto da sua promessa. Você não luta sozinho. O céu inteiro luta com você. Seus 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, vieram consolá-lo. Mas o que começou como consolo logo se transformou em uma acusação velada. Eles insistiam que Jó devia ter pecado para sofrer tanto. A teologia humana deles não conseguia conceber um sofrimento sem culpa. Eles representavam a voz da lógica humana. Se você sofre, é porque fez algo errado. Mas Jó se manteve firme em sua inocência, defendendo sua integridade, mesmo sem entender os porquês de Deus. Quantas vezes as vozes ao seu redor, ou até mesmo sua própria mente, tentam te convencer de que seu sofrimento é uma punição, quando na verdade pode ser uma prova de fé? Jó defendeu sua inocência, mas no fundo ele ainda desejava uma resposta de Deus. E então, quando parecia que o silêncio se estenderia para sempre, o céu rompeu o silêncio. Deus falou, e tudo mudou. Do meio de um redemoinho, um símbolo da grandiosidade e mistério da manifestação divina, Deus respondeu a Jó. Ele não deu explicações detalhadas sobre o porquê do sofrimento, mas revelou sua majestade, sua sabedoria inquestionável e seu poder sobre toda a criação. O redemoinho não foi uma punição,
mas a própria voz de Deus, que com poder e glória confrontou a limitação do entendimento humano de Jó e de seus amigos, mostrando que ele é muito maior do que qualquer lógica. Diante da grandeza de Deus, Jó se humilhou. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me arrependo e me conforto sobre pó e cinza. Jó 42, 5, 6. Jó compreendeu que sua visão de Deus era limitada. Ele tinha um conhecimento superficial, mas agora, ao enfrentar a majestade divina, sua compreensão se aprofundou e ele se humilhou genuinamente. Após a revelação de Deus e o arrependimento de Jó por ter falado sem o devido conhecimento, a maré virou. Deus repreendeu os amigos de Jó e mandou que ele orasse por eles. E, em um ato de restauração gloriosa, o Senhor trouxe a restituição. A Bíblia diz que Deus restituiu a Jó tudo em dobro. Ele recuperou seus bens em quantidade dobrada. Teve 7 filhos e 3 filhas, que eram as mais belas de toda a terra, e viveu mais 140 anos, vendo seus descendentes até a 4ª geração. A ideia do dobro aqui significa não apenas uma compensação material, mas uma honra e superabundância divinas que vão muito além do que Jó havia perdido, mostrando o caráter restaurador de Deus. A dor não foi o fim, foi o caminho para uma nova estação de bênçãos e honra. A história de Jó se tornou um testemunho eterno da paciência e da perseverança. Sua vida nos mostra que, mesmo quando a fé é testada ao limite, o propósito de Deus prevalece. Jó não foi poupado do sofrimento, mas sua fé inabalável e sua postura de adoração em meio à dor foram a chave para sua vitória. Ele nos ensina que o caráter forjado no fogo da provação é inquebrável. Você está enfrentando uma prova que parece não ter fim? Que a história de Jó te inspire a permanecer firme, porque o que Deus está construindo em você é maior do que o que você está perdendo. O sofrimento de Jó não foi em vão. Através dele, Jó adquiriu uma sabedoria e um conhecimento de Deus muito mais profundos do que antes. Ele passou de um conhecimento de ouvir falar para um conhecimento de ver com os próprios olhos. Essa sabedoria o tornou um exemplo para todas as gerações, mostrando que a verdadeira compreensão da vida e de Deus muitas vezes nasce no vale da dor, não no pico da montanha. Seu sofrimento, por mais doloroso que seja, pode ser o catalisador para uma sabedoria que transformará sua vida e a vida de outros. Jó não sabia sobre o debate no céu entre Deus e Satanás. Ele não tinha a perspectiva divina de sua provação. Mas Deus tinha um propósito maior para tudo. A história de Jó nos revela que, às vezes, o que vivemos na terra tem um significado muito maior no plano espiritual. O seu porquê pode estar além da sua compreensão atual, mas nunca fora do controle de Deus. Lembre-se, às vezes, o silêncio de Deus é o maior sinal de que Ele ainda está no controle, permitindo que algo maior seja revelado em você e através de você. A vida de Jó é a prova viva de que Deus honra aqueles que perseveram na fé, mesmo diante do inquestionável. Do pó à glória, do luto ao dobro da bênção, Jó é um testemunho eterno da fidelidade de Deus. Sua dor não é o fim. É o início de uma nova estação de honra e restauração que Deus está preparando para você. Vamos orar juntos agora, para que Deus escute nosso clamor e nos leve a viver o propósito dele, mesmo na dor, e nos honre como honrou Jó. Senhor, eu não entendo tudo, mas eu confio no teu plano. Eu entrego a ti as minhas dores e minhas perguntas. Cria em mim um coração inabalável, mesmo no silêncio. Eu creio na tua restauração e na tua honra. Em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra falou com você, se inscreva no canal, deixe o like, comente aqui embaixo e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Comente aqui: eu creio na restauração de Deus. Escreva amém
nos comentários se essa palavra tocou seu coração. Você não ouviu só uma história, você ouviu Deus falando com você.